Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre o Fevereiro Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, existem mais de 12 tipos dessa enfermidade. A campanha Fevereiro Laranja tem como objetivo alertar tanto sobre possíveis sintomas quanto para tratar da prevenção. É preciso conscientizar sobre a necessidade de exames e principalmente sobre a importância da doação de medula óssea. Esse transplante é indicado em casos de alto risco. Os doadores voluntários são examinados e os resultados vão para um banco nacional. A doação é importante, pois a chance de encontrar doadores compatíveis é relativamente baixa. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico e professor do curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, Hélio Alvimar Lotério. Seja bem-vindo, Hélio. Boa tarde, obrigado pelo convite e estamos às ordens aí para conversar aquilo que você julgar necessário. Muito obrigado. Boa tarde também. Obrigado pela participação. Também está com a gente a médica hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Lisa Aquarone Ricci. Seja bem-vinda, Lisa. Muito obrigada, Diego. Obrigada, Hélio. É uma grande satisfação estar aqui falando com vocês e levando um pouco de informação, né, para a população sobre essa doença que ainda causa muito temor e a gente sempre procura levar o conhecimento para que as pessoas cheguem o quanto antes no momento do diagnóstico para que tenham realmente um tratamento eficaz. E começo com essa palavra que você usou, Lisa, terror, né? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de leucemia, a pessoa, a família, quem está à volta tem que conviver com essa tensão dessa doença. Ainda hoje, essa doença deve causar esse desespero, esse terror nas pessoas, ou a medicina já tem, digamos, soluções que façam com que as pessoas possam enfrentar essa doença com mais esperança, com serenidade? Pois é, você tocou num ponto que é crucial. Por que eu digo isso? Porque a leucemia, na verdade, ela não é uma doença, Diego. Uhum. A gente conhece hoje em dia mais de 10 tipos de leucemia, tá? E de uma forma geral, eu tenho que, num primeiro momento, saber se essa leucemia é aguda ou se ela é crônica. Isso vai fazer muita diferença no tratamento, no prognóstico do paciente. Tá? Então, de acordo com a célula que é acometida na medula óssea, e a medula óssea é a fábrica do sangue, então a gente classifica essa leucemia como linfóide ou mieloide, crônica ou aguda. Então, só para que as pessoas entendam um pouco, né? Quando se falava em leucemia antigamente, o que remetia à população geral era aquela doença que matava na maior parte dos casos, onde o indivíduo ficava internado muitas vezes, né? Com necessidade de transfusão. Esses são casos realmente mais, essas são características mais relacionadas às leucemias agudas, mas mesmo dentro dessas doenças que são mais agressivas, hoje em dia nós temos tratamentos altamente eficazes, tá? Não só transplante. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no caso da leucemia linfóide aguda, que acomete basicamente crianças, nós temos uma taxa de cura altíssima somente com quimioterapia, né? E quando eu falo da leucemia crônica, aí o cenário é completamente diferente, tá? O paciente hoje em dia faz uso de medicação oral, não precisa internar na maior parte das vezes, tá? E faz uso de uma medicação oral em casa, sem eventos adversos muito exuberantes, tá? Então, assim, por exemplo,
Eu tenho uma paciente com uma leucemia linfóide crônica e recentemente ela passou em consulta e ela me disse: doutora, parece que eu nem tenho a doença, ninguém nem sabe se eu falar, porque nem cabelo cai. Tá? Só para vocês entenderem o quanto essa doença progrediu, não só em termos de diagnóstico, mas em termos de tratamento e melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Muito importante esse esclarecimento e mesmo essa palavra de esperança de que a medicina tem avançado e faz com que o tratamento, tanto nas formas mais leves ou mais graves, as pessoas possam conviver ou levar à superação da doença. A senhora falou que não é doença, agora me faltou a palavra para dizer, para definir a leucemia. Mas eu queria perguntar para o Hélio, como que ela pode ser identificada? Ela tem sintomas? É fácil a identificação? Ou às vezes ela pode ser ali na sua origem confundida com outras doenças, com outras enfermidades? Sim, ela no início pode ser confundida com várias outras situações. Por isso que a doutora Lisa comentou que não é uma única doença. São vários tipos de leucemia, e as manifestações das leucemias ocorrem por conta da origem. Como ela se origina na medula óssea, que produz as células, no tutano do osso, lá se produzem os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. As plaquetas agem na coagulação do sangue, os glóbulos brancos basicamente na defesa contra as infecções, e os glóbulos vermelhos transportando o oxigênio. Como essa medula é invadida por essa quantidade de células tumorais, que a leucemia é um câncer, acaba que esse território da medula óssea, que produzia células normais, acaba, com o tempo, só produzindo células anormais, mutantes, cancerosas. E os sintomas vão decorrer disso. À medida que vai diminuindo a população de glóbulos vermelhos, a pessoa vai tendo anemia. Então vai ficando pálida, cansada, com fadiga. À medida que vai diminuindo plaquetas, ela pode começar a apresentar manchas roxas, hemorragia de nariz, de gengiva, pela falta de coagulação adequada. E, por ela ter muitas vezes uma quantidade grande de glóbulos brancos, mas todos anormais, cancerosos, da leucemia, os glóbulos brancos normais acabam não conseguindo combater as infecções, porque eles vão estar em pequeno número. E aí as pessoas têm infecções. Então, a gente sempre fala que tem uma tríade, que é febre, que é palidez e que é sangramento, que acompanha as leucemias agudas, que são essas mais graves que a doutora Lisa comentou. E as leucemias crônicas podem nem ter sintomas. Aí, como você comentou no começo da sua fala, de fazer exames, isso, nessas leucemias crônicas, às vezes no exame de rotina que a pessoa faz, um exame periódico de saúde, um exame admissional numa empresa, acaba flagrando um número anormal de glóbulos brancos na circulação. Muitas vezes ainda sem anemia, sem alteração de plaquetas, sem outras alterações clínicas. Agora, então, professor... O que é importante, só para completar, o que Sim. é importante é que as pessoas façam um acompanhamento médico sempre. Que as pessoas tenham acesso a um serviço de saúde, que seja proporcionado às pessoas, que elas sejam consultadas, examinadas. No caso das crianças, que desde que elas nascem, elas sejam acompanhadas, nascimento, crescimento, desenvolvimento, puericultura, que o pediatra vai perceber qualquer anormalidade precocemente, e aí a chance de cura é maior. E o adulto, que infelizmente não tem o hábito de ir ao médico preventivamente, acaba indo só quando tem os sintomas, e acaba indo muito só ao pronto-socorro, que a gente tem o hábito de periodicamente também se consultar para flagrar precocemente essas alterações. A gente leva o carro na oficina para fazer manutenção, mas a gente não vai no médico preventivamente.
Exatamente. A pergunta que eu queria fazer é exatamente sobre a idade. Ela é muitas vezes diagnosticada em crianças, e a gente vê, eu pelo menos tenho a impressão de já visitar hospitais, eu tenho a sensação de que a ala pediátrica de pacientes com essa doença é muito maior do que de adultos. Pode ser uma impressão falsa, então eu queria que você esclarecesse. Ela pode ser identificada em qualquer fase da vida, inclusive na terceira idade? Qualquer idade, né? Eu não sei se a doutora Lisa cuida mais de crianças, mas ela pode falar com mais propriedade sobre isso. É o câncer infantil mais comum, por isso que talvez você tenha visto mais enfermaria pediátrica de oncohematologia. Mas a leucemia pode aparecer de recém-nascido até mais de 90 anos, né, em qualquer idade. Claro que algumas, como a leucemia linfóide aguda, que a doutora Lisa comentou, é mais comum em crianças. As leucemias crônicas são mais comuns em adultos. Leucemia mieloide crônica, linfóide crônica em adultos. E a mieloide aguda é mais de adultos, mas tem criança também e vai aumentando com a idade. Então, ninguém está livre de ter, em qualquer idade, algum tipo de leucemia. Ninguém está vacinado contra isso. E para doença que não tem vacina, doutora Lisa, como é que a gente pode pensar digamos, em enfrentá-la? Porque doença que você pode tomar vacina, você toma vacina e previne o contágio, né, o desenvolvimento dela. Mas a origem da leucemia não está ligada a qualquer contágio, ela está ligada a uma questão genética, correto? Correto, Diego. Na verdade, a leucemia é um tipo de câncer onde a gente não consegue fazer uma prevenção, né? Por exemplo, um câncer de pulmão, onde a gente pede, né, o tabagismo é o maior causador, né? Câncer de cabeça e pescoço também, câncer de bexiga. Nós sabemos que são cânceres que estão relacionados ao tabagismo, por exemplo. A leucemia, na maior parte das vezes, nós não conseguimos estabelecer um fator causal. Em raríssimos casos, a exposição, por exemplo, a substâncias químicas como benzeno e substâncias também, por exemplo, radiação ionizante, né? Então, são fatores que podem aumentar a chance do indivíduo ter essa doença, mas na maior parte das vezes nós não conseguimos estabelecer um fator causal. Outra questão que você falou da genética, alguns tipos de leucemia realmente têm um fator genético mais importante, familiar mesmo, e você sabe que até algumas doenças, como por exemplo síndrome de Down, nós sabemos que crianças e adultos com síndrome de Down têm uma incidência também maior de certos tipos de leucemia. Interessante isso. Agora, sobre o tratamento, existe saída para esse tratamento, seja com transplante ou não. Mas o tratamento pode levar à cura e ele pode deixar alguma sequela para a pessoa? Vai depender muito de como cada paciente reage ao tratamento, Diego, tá? Então, tem pacientes que ficam sem absolutamente nenhuma sequela, tá? Inclusive conseguem ter filhos. Eu já tratei de pacientes jovens que desejavam ter filhos após e conseguiram e levam uma vida completamente normal, né? Então, mas isso, mais uma vez, vai depender muito do andar aí do tratamento. E como eu digo, o corpo humano, ele não é exato. O que para um paciente pode não causar evento adverso, efeito colateral algum, em alguns pacientes pode causar, né? Então, a gente tem que ter muito em mente que o tratamento hoje em dia é altamente eficaz, tanto no cenário das leucemias agudas como nas crônicas também, mas que para cada um deles saber que o seu corpo é diferente do corpo de um outro paciente, que o que aconteceu com outro paciente não necessariamente acontecerá com você, né? Então isso é muito importante, que os pacientes tenham essa conscientização, familiares também, e lembrar que, como eu disse, os tratamentos são bastante distintos.
tá? O tratamento da leucemia aguda é um tratamento que exige internação hospitalar, por vezes transfusões, e ao passo que nas leucemias crônicas a internação é raríssima. Na verdade, o paciente faz uso de medicações via domiciliar na maior parte dos casos. Eu queria passar essa parte agora da conversa para conversarmos com as pessoas que não estão diretamente sofrendo com a doença ou convivendo com Bom, os familiares convivem, mas com as pessoas que não convivem, como se comportar com ela. Então, começando aqui com o professor Hélio, a doutora Lisa falou uma coisa muito interessante. Cada caso é um caso. Então, o que aconteceu com um paciente necessariamente não vai acontecer com outro. O tratamento é diferente. Como é que os familiares devem reagir em torno de uma criança, um adulto, enfim, uma pessoa que está sofrendo com a doença, para acolher, inclusive, as orientações do profissional médico e não cair no Dr. Google, na história de fulano, na história de ciclano? Como é que as famílias devem acompanhar o tratamento de uma pessoa, professor Hélio? Então, voltando ao começo da conversa, de nós termos acesso, acolhimento, escuta e acompanhamento por alguém, pediatra, o médico clínico geral, que não é o hematologista que vai fazer o primeiro atendimento à leucemia. A pessoa com sintomas de palidez, com cansaço, com dor óssea, com dor articular, com qualquer outro sintoma inespecífico que pode aparecer em outros tipos de anemias, ela vai ou numa unidade básica de saúde, ou no consultório particular, ou num pronto atendimento, ou no pronto-socorro. Quem vai ver, inicialmente, é um clínico geral. Se a pessoa já tiver um médico que acompanhe, isso fica mais fácil, porque ele já tem vínculo, e ele e a família, ou no caso da criança e a família, os pais, já têm um vínculo com o pediatra e vão conseguir entender melhor o que está acontecendo, e o pediatra irá encaminhar para um hematologista que é também da confiança dele. Então, essas famílias dificilmente vão ficar indo no Google para procurar saber o que está acontecendo. Elas vão conseguir resolver todas as suas dúvidas com o pediatra ou com o oncologista ou o hematologista ou um hematologista que vai cuidar do caso. O problema é que hoje nós vivemos no sistema de saúde público ou privado uma multiplicidade de encaminhamentos. A pessoa vai num lugar, é encaminhada para outro, e não tem um segmento, uma continuidade. Aquilo que nós chamamos de cuidado integral e contínuo, que é a coisa mais importante a se conseguir para um bom sucesso da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento. Essa é a verdade. Então a família vai ter muito mais segurança quando ela tiver confiança em quem está fazendo esse acompanhamento, quando ela criar vínculo. E é tudo isso que o médico tem que desenvolver desde quando acadêmico até depois de formado, atendendo os seus pacientes com empatia, com compaixão, tentando entender o de que aquela pessoa precisa. Como a doutora Lisa falou, o tratamento pode ser o mesmo, mas as pessoas são diferentes. E elas vão enfrentar esse tratamento e reagir a ele de maneira diferente também. Então, cada médico, cuidador, equipe, porque o médico não trabalha sozinho para cuidar da leucemia. Existe uma equipe de saúde para cuidar. Vai desde o nutricionista, fisioterapeuta, a enfermagem, então, quem fica 24 horas por dia com o paciente é a enfermagem. O médico fica um período, o plantonista fica no seu horário, mas quem fica de 24 horas com a pessoa internada, e mesmo no ambulatório depois, no acompanhamento, o tempo maior de vivência da situação é da enfermagem. Enfermagem e todo o resto da equipe de saúde. Professor, a ideia é criar vínculo. Eu queria até destacar que existe o tratamento, inclusive na rede pública, que a gente sabe com as eficiências que o sistema público tem, mas ele existe. E existem também muitos hospitais filantrópicos, associações, nos estados, hospitais referência, e que inclusive precisam de apoio da população para continuar funcionando bem e oferecendo esse atendimento, digamos, das diversas áreas da medicina
para o paciente e suas famílias que enfrentam essa situação. E aí, doutora Lisa, eu queria que a senhora falasse um pouco da importância da doação, porque sempre quando acontece na minha família, eu sou chamado à doação e ao teste. Agora, como motivar alguém que não tem um caso em sua família a ser um doador de medula óssea? Pois é, Diego, mais importante até do que doar medula óssea, nós precisamos que as pessoas se conscientizem a doar sangue. Esses e outros pacientes são pacientes que necessitam quase que diariamente de glóbulos vermelhos, que são os concentrados de hemácias e plaquetas. Então, para a gente conseguir que o paciente chegue na fase do transplante, e mesmo na fase do transplante, ele vai precisar de transfusão quase que diariamente. Então, olha só, né? A gente está falando aqui de doação de medula, mas eu quero chamar a atenção de uma doação ainda mais simples, que é a doação de sangue, que não vai causar prejuízo nenhum para você, né? Muito pelo contrário, é um ato de amor, é um ato de doação para uma pessoa que vai eventualmente aí necessitar, né? E muitos dos nossos pacientes oncológicos em quimioterapia necessitam, né, desse sangue. Vamos falar então um pouco sobre a doação de medula. Primeiro, lembrar que nem todo tipo de leucemia vai ser tratada com o transplante de medula. E que o transplante de medula, ele envolve alguns também procedimentos que são diferentes. Então, assim, o transplante autólogo é aquele que é do paciente para o próprio paciente. Tá? Esse, então, na verdade, há todo um procedimento onde a medula do paciente é infundida no próprio paciente. Agora, no caso do transplante alogênico, nós usamos então a medula de um doador, seja ele aparentado ou não. Tá? Então, num primeiro momento, se esse paciente necessitar de um transplante alogênico, haverá então a pesquisa nos familiares, principalmente nos irmãos, né, que a chance aí é maior de compatibilidade. Não havendo compatibilidade entre familiares, então há uma busca num banco nacional e internacional de medula óssea, né? Onde, em alguns casos, sim, nós conseguimos achar medulas, às vezes, do outro lado do mundo, que é compatível com o paciente aqui no Brasil. Tá? E muitas vezes também pode ser usado sangue de cordão umbilical. Então, assim, são várias as estratégias, tá? Mais uma vez, quem doa a medula, é importante que o leigo saiba que num primeiro momento você só vai colher um pouco de sangue. Tá? 10 ml de sangue é muito pouco, é um tubinho, como se fosse uma coleta de sangue, que vai para análise. Tá? Normalmente isso é feito, esse exame e essa doação é feita em grandes instituições com hemocentros. Esse sangue vai ser avaliado, vai passar por toda uma pesquisa, uma triagem. Se eventualmente suas características batem com a de algum paciente que esteja necessitando, então você será mais uma vez chamado para que dessa vez você faça então a doação da medula óssea. A doação da medula óssea, ela é também uma doação onde há uma reconstituição completa. Tá? Então, você não tem nenhum prejuízo do ponto de vista aí que você vai ficar doente de alguma forma, você vai ficar sem um pedaço aí, não. A medula, ela é reconstituída, então você vai seguir normalmente com a sua vida sem prejuízo algum. Muito importante, eu quero trazer inclusive a respeito disso, um pensamento do Papa Francisco, e ele que já se manifestou sobre a importância da doação de órgãos. Abre aspas. O significado da doação para o doador, para o receptor e para a sociedade não termina em sua utilidade,
pois se trata de experiências profundamente humanas e cheias de amor e altruísmo. A doação significa olhar e ir além de si mesmo, além das necessidades individuais e abrir-se com generosidade a um bem mais amplo. Nessa perspectiva, diz o Papa, a doação de órgãos não é apenas um ato de responsabilidade social, mas uma expressão de fraternidade universal que une todos os homens e mulheres. E assim a gente fez esse programa de hoje, esse ponto 3, para falar da leucemia, mas também para chamar a atenção nesse fevereiro laranja para as pessoas sobre este assunto, mas também sobre a importância da doação de sangue, como explicou a doutora Lisa, mas também a doação de medula óssea, como um ato de amor, como um ato de vida, para pessoas que nós nem conhecemos, mas com certeza levam um pouco de nós em continuidade à nossa história. E eu agradeço muito os esclarecimentos, a participação do professor Hélio Alvimar Lotério, do curso de Medicina da Unicid, a Universidade Cidade de São Paulo. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado também à doutora Lisa Aquarone Iriti, hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e foi um prazer participar aqui dessa discussão ao lado do Hélio. Muito obrigada. Nós agradecemos e esperamos ter despertado a curiosidade em você para saber mais sobre este assunto. O ponto 3 volta semana que vem. Até lá.